Bem-vindos a mais uma leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. E hoje vamos dar continuação à leitura do livro com o capítulo número 11. Amar ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Daí, dai a César o que é de César, instruções dos espíritos, a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade com os criminosos, deve-se expor a vida por um malfeitor. Isto é o que iremos ver aqui neste capítulo número 11, repetindo o que vamos ver aqui no capítulo número 11, o que vamos ler e estudar é o maior mandamento: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César, instruções dos espíritos, a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade com os criminosos, deve-se expor a vida por um malfeitor. Ok. Dando continuidade aqui à leitura, número 1, vamos começar aqui com o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar aos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, veio perguntar-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Isto está também em Mateus 22, 34, 40, na Bíblia. 2. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Lucas 6, 31. 3. O reino dos céus é comparado a um rei que queria tomar contas aos seus servidores, e começando a fazê-lo, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tivesse meios de pagá-los, seu senhor ordenou que sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tivesse fosse vendido para saldar a dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, implorava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Mas esse mesmo servidor, mal tendo saído, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Tomou-o pela garganta e, quase o sufocando, disse: Paga-me o que deves. E o seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu lhe devolverei tudo. Mas ele não quis escutá-lo e, retirando-se, mandou prendê-lo até que a dívida fosse saldada. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente tocados e advertiram o senhor de tudo o que tinha acontecido. Então
o fez vir o seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, pois vieste me implorar. Não devias tu também ter piedade de teu companheiro, como eu tive de ti? E seu senhor, encolerizado, o deixou nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai Celestial vos tratará se cada um de vós não perdoar do fundo do coração as faltas que o vosso irmão tiver cometido contra vós. Mateus 18, 23, 35. 4. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queremos que os outros façam por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro, neste caso, do que tomando por medida aquilo que desejamos para nós mesmos. Com o direito, exigiríamos de nossos semelhantes bons procedimentos, indulgência, benevolência e devotamento, se nós mesmos não os temos com eles. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por regra de conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios nem disseções, apenas união, concórdia e benevolência mútua. Agora vamos ler aqui o Dai a César o que é de César, o número 5. Tendo os fariseus se retirado, resolveram comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem fazer distinção a quem quer que seja, pois não consideras a aparência dos homens. Diga-nos a tua opinião sobre isso. É lícito ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para o pagamento. E tendo eles lhe apresentado um dinheiro, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhes respondeu: Dai então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, admiraram-se da resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus 22, 15, 22, Marcos 12, 13, 17. Número 6. A questão proposta a Jesus era motivada pelo facto de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a um problema de ordem religiosa. Um partido numeroso foi formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo era, para eles, uma questão de irritante atualidade, sem o que, a pergunta feita a Jesus, é lícito ou não pagar o tributo a César, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, eles esperavam levantar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer que dessem a cada um o que lhes era devido. Ver na introdução o artigo intitulado Publicanos. Número 7. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sobre uma forma prática e usual.
e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que nos manda agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Condena todo o prejuízo material e moral causado aos outros, toda a violação de seus interesses, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Entende-se ao cumprimento dos deveres contraídos tanto para com a família e a sociedade quanto para com os indivíduos. Agora temos Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. Lázaro, Paris, 1862, número 8. O amor resume toda a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso adquirido. Em seu ponto de partida, o homem tem apenas instintos, mais avançado e corrompido tem apenas sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos sofredores. Feliz aquele que ama, pois não conhece as angústias da alma, nem este corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu património intelectual. No entanto, não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Eu disse que, em sua origem, o homem tem apenas instintos. Aquele, pois, no qual os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em sua direção, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos avançados são aqueles que, despojando-se lentamente da sua crisálida, permanecem subjugados aos próprios instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente e, mais do que os bens terrestres, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, procurareis as suaves alegrias da alma, prelúdio das alegrias celestes. Agora temos Fenelon, Bordeaux, 1861. Ponto número 9. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Possuis, no fundo de vossos corações, a centelha desse fogo sagrado. Ou seja, possuis no fundo de vossos corações a centelha desse fogo sagrado. É um facto que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais objeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente.
à prova de todas as vicissitudes e que atinge muitas vezes proporções sublimes. Eu disse por um ser ou objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes vestem dos corações aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misantropos a se lamentarem da humanidade, resistem à tendência natural da alma que buscam ao seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei de amor ao estado instintivo. Mas o que quer que façam, não podem sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações, no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora a miúde, pressionado pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duradouras, e que os ajudam a transpor a estrada escarpada e árida da existência humana. Há certas pessoas a quem repugna as provas da reencarnação, no sentido de que outros participarão das simpatias afetivas de que são ciosas. Pobres irmãos, é o vosso afecto que vos torna egoísta. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Muito bem, para praticar a lei do amor, tal como Deus a estabelece, é preciso que chegueis a amar, pouco a pouco, todos os vossos irmãos indistintivamente. A tarefa é longa e difícil, mas ela se realizará. Deus o quer e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é ela que deve, um dia, matar o egoísmo sob qualquer aspecto em que se apresente, pois, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo familiar, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos avançados que neles habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo para a sua transformação social, verá ser praticada por seus habitantes essa sublime lei, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática do preceito. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Ao contrário, fazei tudo o bem que puderdes. Não criais na esterilidade, criais na esterilidade e no endurecimento do coração humano que cederá, mesmo de mau grado, à lei de amor. É um ímã ao qual ele não poderá resistir, e o contacto desse amor vivifica e fecunda os germes latentes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. A terra, lugar de provas e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem praticadas a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas as virtudes filhas do amor. Não deixeis então de ouvir as palavras de João, o evangelista. Sabeis que, quando a enfermidade e a velhice interromperam o curso de suas pregações, ele repetia essas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Caros e amados irmãos,
utilizai com proveito essas lições. A sua prática é difícil, mas delas retiram à alma um imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis que, muito em breve, a terra se transformará e se tornará um novo paraíso, onde as almas dos justos virão usufruir o merecido repouso. Agora temos Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863, ponto número 10. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz: amai muito para serdes amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as dores de cada dia. Ou melhor, praticando essa máxima, vos elevareis de tal forma acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes a vossa roupagem terrena. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, vos dão uma certeza, o progresso em direção a de Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações de vossas almas. Deveis também elevar-vos bem alto, para julgardes sem as restrições da matéria, e assim não condenardes o vosso próximo antes de ter dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que afligem o próximo, para dar-lhe alívio. É considerar a grande família humana como a sua própria, pois essa família reencontrareis um dia em mundos mais avançados, pois os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fonte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu com liberdade, pois de vossa parte gostaríeis que vossos irmãos vos dessem do que tendes necessidade. A todos os padecimentos dispensai uma palavra de esperança e de apoio, para vos fazerdes todo amor e todo justiça. A todos os padecimentos dispensai uma palavra de esperança e de apoio, para vos fazerdes todo amor e toda justiça. Crede que estas sábias palavras, amai muito para seres amados, seguirão o seu curso. Elas são revolucionárias e seguem uma rota firme e invariável. Mas vós já haveis progredido. Vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. De tal forma vos modificastes para melhor, que aceitais hoje, sem contestar, um sem número de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente teríeis rejeitado. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que ainda não compreendeis. Hoje, com o grande impulso do movimento espírita, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nas mensagens dos espíritos são aceitas pela metade das pessoas inteligentes, e que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós, porquanto estáis preparados para uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso. E, como tudo se encandeia sobre as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a elas, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até aos confins do vosso planeta. Todos se reunirão para se entenderem e se amarem, destruindo
todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, produzirá o grande milagre do século vindouro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação dessa máxima bem compreendida: amai muito, a fim de serdes amados. Temos agora o egoísmo, Emmanuel, Paris, 1861, ponto número 11. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque entrava o seu progresso moral. Está reservado ao Espiritismo a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, notadamente, o alvo para o qual os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Eu digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para cada um vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual coloque todas as suas forças para combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo de caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: este homem é inocente, porque o quereis crucificar? E no entanto, ele deixa que o conduzem ao suplício. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve ainda não ter cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbem a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limparem a estrada dos obstáculos que entravam a sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois é tempo de a humanidade vestir a sua toga viril. E para tanto é preciso, primeiramente, banir o egoísmo de vossos corações. Temos Pascal, Sans, 1862. Número 12. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria mais bem praticada. Mas por isso seria preciso que vos esforçasseis a fim de desembaraçar o vosso coração dessa couraça, a fim de serdes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam nunca eram repelidos. A mulher adúltera e o criminoso eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria lugar, mas se ocultaria envergonhado, pois se sentiria deslocado em qualquer lugar. É assim que o mal desapareceria. Convencei-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintivamente. Esforçai-vos para não vos importar com aquele que vos observam com desdém e deixai que Deus se encarregue de toda a justiça, pois, a cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade.
Ora, sem a caridade, não há tranquilidade na sociedade, e digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, na qual são calcadas aos pés as mais santas afeições, em que nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. A fé e a caridade. Espírito protetor, Cracóvia, 1861, ponto número 13. Eu vos disse anteriormente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastaria para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podeis encontrar, na verdade, impulsos generosos, até mesmo junto a pessoas privadas de religião. Mas essa caridade austera, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de qualquer interesse egoísta, apenas a fé pode inspirar, pois apenas ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, ilude-se sobre o seu destino aqui na Terra, argumentando que lhe é permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve apenas servir ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos físicos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências e necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Pois é apenas à força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, em afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na Terra, se a procurardes, não nas alegrias materiais, mas na prática do bem. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, para serdes cristãos, não é preciso o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Repetindo, hoje, em vossa sociedade, para serdes cristãos, não é preciso o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Caridade com os criminosos. Elisabeth, da França, Le Havre, 1862, ponto número 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus ao mundo. Deve existir sempre entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina. E uma fraternidade perfeita. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, desde que se arrependam da mesma forma que para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais irrepreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, pois geralmente eles não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhes será menos exigido do que a vós. Não julgueis, meus caros amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar.
Não sabeis que há muitas atitudes que são crimes aos olhos de Deus e aos olhos de Deus de pureza e que o mundo considera apenas como faltas leves? Repetindo, não sabeis que há muitas atitudes que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo considera apenas como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consideração que lhes acrescentais. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com pessoas que não precisam de esmolas, mas de palavras de amor, de consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Os tempos tão próximos, eu continuo a dizer, nos quais a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo regerá os homens. Ela será o único freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai, não façais diferenças entre vós e os infelizes, pois Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Logo, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para diferentes mundos inferiores, em harmonia com as suas tendências. Deveis àqueles de quem vos falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não se pode dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe aflige, ou a morte que se lhe inflige, é muito suave para ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Considerai o vosso modelo, Jesus. O que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente bem necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer o mesmo, na verdade, mas menos podeis, mas ao menos, repetindo agora. Não podeis fazer o mesmo, na verdade, mas ao menos podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante os últimos momentos que passará na Terra. O arrependimento pode tocar o seu coração, se orardes com fé. Ele é o vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma perdida e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o a sair do lamaçal, portanto, orai por ele. Temos agora Lamennais, Paris, 1862, ponto número 15. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar a própria vida, mas sabe-se que este homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave e que pode apresentar-se naturalmente ao espírito. Responderei segundo a minha condição moral, já que estamos aqui para saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se um inimigo. Deve-se então socorrer um inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor.
Acreditais que seja apenas a morte que se vai arrebatar esse infeliz? Talvez seja a toda a sua vida passada, pois pensai nisto, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos de vida. O homem perdido se volta à sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, então, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então esse homem que morreria insultando-vos, talvez se atire em vossos braços. De qualquer forma, não é preciso perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, pois, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que vos diz: vós podeis salvá-lo, salvai-o. Então é isto. Ficamos por aqui hoje com esta leitura do capítulo número 11 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Vemos na próxima leitura.